Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, peço a você e conto com você, curtindo, compartilhando e fazendo a inscrição no canal, para atingirmos muito mais pessoas com a meditação do Palavra Viva. Conto com você. O texto que eu quero ler é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o evangelista Marcos, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 24 até o verso de número 30. Vamos ler? Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não podia ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que lhe expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Nós estamos diante de um texto que mostra o papel de uma mãe correndo atrás de sanar a dor, o sofrimento, a angústia que a sua filha enfrentava. Nós encontramos na história de cada um de nós a figura de uma mãe. Nós temos as mães que geraram naturalmente os seus filhos. Nós temos mães que geraram no coração, as mães adotivas. Nós temos mães no decorrer da nossa caminhada que passa desde a escola infantil, as professoras, as cuidadoras, aquelas casas de apoio onde a avó se torna mãe 2 vezes, a tia, até mesmo vizinhos. Quando os pais saem para trabalhar e a criança chega da escola, exerce o papel de mãe cuidando, exercendo. Então, a figura da mãe ela é presente em toda a sociedade. E é um papel primordial, sem o qual nós não estaríamos aqui. Acertando ou errando, mas buscando muito mais acertar do que errar, porque nenhuma mãe de maneira consciente quer prejudicar seus filhos. Eu não vou julgar nem aquelas que, dependendo da circunstância, da realidade da família, tiveram que abrir mão dos seus filhos para que eles tivessem uma oportunidade que elas não tiveram. Seja por pais castradores, por relacionamentos abusivos, por questões financeiras. Até porque lá atrás as famílias tinham escadinha de filhos. Se hoje você acha que cuidar de um filho apenas é muito caro, é muito difícil, imagine lá atrás. Conhecemos histórias de famílias que tiveram mais de 10 filhos. Mas, mesmo assim, acertando ou errando, a mãe sempre vai querer proteger, cuidar, salvar os filhos. Nem que para isso ela tenha que abrir mão do seu próprio filho. Não é o caso dessa história. Ela é grego, de origem sírio-fenícia, portanto ela era gentil. Ela não era bem-vinda entre os judeus no primeiro momento. Na época dela, uma mulher não se pronunciava para com um rabino, um mestre, como Jesus já era considerado. Jesus estava num lugar procurando solitude, talvez um momento de silêncio, de descanso, porque as demandas eram gigantescas, a multidão estava sempre atrás de Jesus. Mas diz o texto que ao saber que Jesus estava ali, ela não mediu esforços. E é isso que me chama a atenção.
Mãe que é mãe, ela vence barreiras, ela ultrapassa verdadeiros abismos para chegar aonde a resposta está. Se nós olharmos hoje em volta dos hospitais com tratamentos pesados, hospitais infantis, são as mães que ali estão, junto do filho, tentando de todas as formas salvar. E não foi diferente, ela foi até Jesus. E Jesus usou uma fala que para alguns parece pesada, preconceituosa, mas Jesus sabia o que estava falando, porque o pensamento daqueles que estavam com ele, judeus, os gentios eram cães. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus. Ele veio primeiro para os judeus. Embora o plano é toda a humanidade. Tanto é que quando nós pegamos Atos 1:8, diz claramente: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, toda a humanidade é alvo do amor de Deus. Mas naquele momento, o primeiro impacto era com os judeus. Em outras palavras, ela estava furando a fila. Por que ela toma essa atitude de vencer o preconceito, de ser julgada, de não ser deixada chegar até Jesus, ser barrada? Talvez Jesus nem escutasse, porque os discípulos e a multidão poderiam barrar, é uma mulher. Mas o que a movia era o amor pela filha. E ela vai até Jesus. E Jesus fala com ela que primeiro tinha que fartar os filhos. E não era lícito jogar o pão naquele momento para os gentios. E aí ele usou a palavra cachorrinhos. E ela responde que até das migalhas que caem da mesa, da mão das crianças, os cachorrinhos se alimentam. Ela não precisava de muita coisa, precisava apenas que Deus olhasse para a realidade do sofrimento da sua casa. E no entanto, a atitude dela move o coração. A atitude de uma mãe de salvar sua família, de salvar seus filhos, move o coração. Não sei você, mas a minha família deve muito à minha mãe. As atitudes, as escolhas, os preços pagos para que hoje a família estivesse onde está. Eu hoje sou resultado das lutas. Eu hoje sou resultado das orações que eu nem sei quantas foram. Mas eu louvo a Deus pela mãe que eu tive. Ainda tenho, tá, gente? Minha mãe ainda está viva. Eu não tenho mais o meu pai. Mas a você que já não tem mais a sua mãe presente, que parece o vazio tomar conta no dia de hoje, eu quero dizer para você, louve a Deus, porque enquanto Ele te presenteou com este cuidado, para que você chegasse onde você chegou, ela lutou com todas as forças. Assim como esta mãe foi até Jesus e a sua filha foi liberta, foi salva, foi curada. Mães que salvam, mães que libertam, mães que curam, são mães que não medem esforços. Abrem mão da sua própria vida para que os filhos tenham vida. Que você hoje valorize se você ainda tem, ame se você ainda tem, honre se você ainda tem. Se você não as tem mais, louve a Deus pelo presente que Ele te deu e que fez de você o homem, a mulher que você é. Quero desejar a todos um feliz Dia das Mães. Que neste ano você possa ser grato a Deus por tudo. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado a Deus por Teu grande amor para conosco através de cada mãe. Se estamos aqui, aprove o Senhor uma mãe para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Aumenta a nossa fé em Ti, ó Deus, e tem misericórdia de cada um de nós. Consola os corações, ó Deus, daqueles que já não têm mais as suas mães.
e traz, ó Deus, consciência de gratidão em cada coração que ainda pode abraçar, que ainda pode valorizar. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Te peço também, ó Deus, pelos enfermos, tem misericórdia, estende tua mão de poder, pelos enlutados, o teu consolo. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. E mais uma vez eu te suplico, ó Deus, por toda a família, seja com o lar da viúva e do órfão, sempre. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.